Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais vídeo aqui no canal Abismo Odion. Esse vídeo aqui é para relatar os avanços da história, onde eu estou, o que aconteceu. E eu terminei o arco do Wood. O arco primário, o primeiro arco dele. Primeiro o Leonel, depois o Wood. Esse arco do Wood foi mais longo do que o Leonel. Mostrando para vocês, na prática, só pegar aqui o arquivo. O arquivo oficial, assim, digamos, o mais importante é esse aqui. Que ele tem edições mais recentes e tal, né? O que eu escrevo, ele tá meio que de vez em quando atualizando, entre outras coisas. Apesar desse arquivo aqui não tá com o texto final aqui dos últimas escritas, ele é onde o texto tá mais, digamos, adequado. Tanto é que eu tenho que pegar tudo ele e passar para um arquivo Word, entre outras coisas. As traduções para inglês também é feito a partir desse arquivo. Esse arquivo aqui, ele consta então como o primeiro bloco, ou primeiro, entre aspas, capítulo, dividido em 9 partes, o capítulo do Anel, que vai do 1 ao 9. Então, Enigma da Sombra, como arco inteiro, Enigma da Sombra, 9 capítulos, por assim dizer. Tirando o prólogo que não conta. Aí tem o capítulo, entre aspas, 2, ou arco 2, ou arco de personagem, ou, sei lá, estrutura do Wood, que vai do 10 até o 22. Então, 12. 12 e 1 tem 9. Então, pelo menos 3 capítulos a mais, de web novel. Capítulo de livro, eu não separei ainda, não sei. Eu acho que dá pra separar 3 em 3, mais ou menos. Talvez 3 o primeiro, que é o arco do Leonel, 3 capítulos. E o do Wood, 4 capítulos, não sei. Porque a estrutura de fazer em livro é diferente. E a web novel tem que ser um negócio enxuto, até 3.000 caracteres por capítulo. Mas fazendo em média 1.400 até 1.700... Dificilmente passa de 1.700 caracteres, palavras, tá? Caractere a mais. Então, 1.500 palavras, 1.700 palavras, fica nisso. Não foge muito. Que dá mais ou menos 3, 4, até 5 páginas de texto do Drive. Do Word eu não sei. Pega do Drive mesmo. Tipo aqui, por exemplo, pegar 16 aqui, que é a luz que desperta, do próprio Wood, vai ter 6 páginas. Aí você pega aqui a capítulo 18 do Wood. Vai ter 5 páginas, então vai ficar nessa média aqui. Lembrando, espaçamento, essas coisas todas, a fonte também, que eu estou usando a Times aqui. Depende se for usar Arial, entre outras. De todo modo, o que eu quero falar um pouco é sobre esse segundo bloco. O segundo bloco, que é a história do Wood em si, é um bloco familiar. Ele é mais consolidado, não tem tanto conflito, não tem nenhum tipo de perrengue, não é ali envolto em mistério, apesar de ter mistério. Que a luz, né, a luz que acompanha o Wood sempre, a luz discreta. É um tipo de um vagalume. Pensa no vagalume. Um pouco mais discreto ainda. Uma luz singela que fica ali na cabeça dele, mas não muito perto. Digamos uns 2 metros, 3 metros de distância do Wood. No meio do nada, tem uma luzinha. Essa luz não é muito visível, principalmente em dia, né? Então quando tá à noite, ela dá uma aparecida. Só que tem que concentrar para pegar. Tipo assim, o Wood enxerga. Mas o Bart e a Rosette, só depois de muita atenção, focando, eles começam a enxergar. É bem discreta mesmo. Mas essa luz eu não fiz ainda o plot dela. Fiz o plot do Wood, né? O arco dele. O arco dele é um arco familiar, com o Bart como pai, com a Rosette como madrasta. A Rosette entra ali como uma protagonista secundária, coadjuvante. E ela rouba a cena. Chega num ponto onde eu peguei assim e parei. Acho que estava na parte ali do 13º, 12º já é capítulo, né? Aí eu vi que tava funcionando com a Rosette. Eu olhei e falei, cara, mesma coisa que eu fiz com a Kalai. Ela tá matando os protagonistas masculinos. Aí eu peguei assim, dei uma puxada de freio de mão e comecei a dar mais destaque pro Wood, mais destaque pro Bart, dei uma equilibrada. Porque se eu deixasse sem puxar o freio de mão, Rosette começava a dominar tudo. Ela começou a ficar tão forte, tão assim, presente na obra, que começou a ficar complicado. Eu lembrei da Kalai. Mas a Kalai faz algum sentido por quê? Porque o Leonel, ele não tem memória. O Leonel, ele tá passivo. O Leonel, ele não tem, assim, nenhum tipo de proatividade. Mas o Wood tem. O Wood tem, o Bart tem, a Rosette tem pra caramba. Então tem que fazer um equilíbrio. Eu acho que no decorrer desses 12 capítulos de web novel, eu consegui dar um equilíbrio mais ou menos ali pro Wood, pra Rosette e pro Bart. Não tenho certeza absoluta, tá? Não tenho certeza absoluta. O que eu diria é que foi um arco bem interessante porque dá uma apresentação do protagonista, né? O poder do Wood, que é um poder clichê, que é resistência acima da média.
tem a ver com o nascimento dele também, mas não posso dar muito spoiler. E aí ele é um adotado. O Woody é adotado pelo Bart. O pai dele, na verdade, não sabemos, não conhecemos. Ele surgiu numa forja de um ferreiro, chamado Steel. Esse cara era um velho, de uns 60 e poucos anos. Aí ele cria o Woody bebezinho, tipo um ano, mais ou menos, ele morre. Só que o Steel tinha muitos filhos, tipo assim, uns 10, mais ou menos. Ou seja, ele tinha um legado ali da forja, da renome, enfim, da disputa familiar muito grande. E o Woody era um bastardo que foi acolhido, que ele cuidou, né, que ele foi o pai e tal. Tá me aposentando já, né, o Steel. De todo modo, ele não consegue manter, né, depois que ele morre, não mantém mais a guarda do Woody. Aí no velório e tal, vai lá toda a vilarejo, né, a cidade em si, né, é um ferreiro renomado, um ferreiro importante, o pessoal vai lá. E uma das pessoas que vai é o Bart. O Bart ali nos seus 20 anos, mais ou menos, por aí seus 22, 23 anos, é um jovem marceneiro, um jovem lenhador, ainda não construiu sua cabana, ou está construindo sua cabana, está ficando independente, acabou de sair do orfanato, está fazendo a vida, né? O orfanato deu ofício para ele, deu a base para ele poder ser ali um profissional. Aí ele começa a ter ali uma ajuda, um custeio com a cidade e tal, e faz a sua cabana e vira um lenhador, vira marceneiro, vira também carpinteiro. E nisso ele vê o bebê, abandonado. Só que o Bart pega muito afeto, né? Ele ficou com um vínculo muito grande com o Woody, desde o começo, assim. Ele pega e acolhe o Woody. E o Woody, desde criancinha, com 1 ano de idade, já é cuidado pelo Bart. E ele vai morar com ele e tal, vai pra cabana e tal. Ele vai ensinando o Woody, cuidando do Woody, fazendo as tarefas dele. E o Woody é um aprendiz de marceneiro, um aprendiz de lenhador, um aprendiz de também, por tabela, carpinteiro. Mas não chega no nível da habilidade do Bart ainda, mas ele tem um nível muito alto. Tá, o Woody é um grande profissional de madeira. Ainda não totalmente no limite, né? Não tá aprimorando a técnica ao infinito. Só que o Woody tem um detalhe, que é o detalhe da força física dele, que é descomunal. Não é força física no sentido de, eu sou o cara que é forte. É resistência. Ele é atacado e ele aguenta mais porrada do que o normal. A musculatura do Woody, ela é densa. Ela tem o triplo da densidade de uma pessoa normal, ou mais até. Então, tudo aquilo que ataca o Woody é como se batesse um couro. O músculo dele é muito denso, é muito rígido. Então a defesa dele, a barreira corporal dele é muito complicada de parar, né? Tanto é que ele brigou com o urso, com o lobo, tretou com tudo quanto é animal da floresta e sobreviveu. E tem as historinhas ali que o Bart conta por tabela, né? Dele brigar com os animais da floresta, porque, né? Floresta selvagem. O Woody é criança, o Woody é pequeno, foi vítima de ataque de vários bichos no decorrer da vida. Enfim, mesmo acompanhado do Bart e tal, né? A floresta é complicado. O Bart é bem grande. O Bart tem 2 metros de altura, um lenhador forte, meio gordinho. Bem assim, barbudo, né? Nos seus quase 40 anos. Quase 40. Só que tem uma regra na vila que você não pode casar enquanto você tiver um filho menor de idade. Se você é viúvo, ou digamos, separado, mas tem um filho, o próximo casamento só pode acontecer quando o filho for maior de idade. Como o Woody chegou na idade de maturidade, ele pós-16, né? Que é pós-16, na maioridade nesse vilarejo do Gongdon é 16 anos. Aí o Bart pode casar. Beleza. Aí ele vai lá e faz um convite para ter um matrimônio para uma moça do vilarejo. Que é filha de um comerciante de tecido, comerciante de metais e também que ele comprou, né? Os seus equipamentos ali de marceneiro com o cara. Mas além de comércio de metais, comércio de cerâmica e comércio de tecidos. A mãe da moça é costureira, né? Uma costureira de mão cheia. E o pai é só comerciante mesmo. Aí beleza, ele faz a proposta para essa moça, tem uns 20 anos mais ou menos, que é a Rosette. A Rosette aceita. Só que tem o seguinte detalhe. É comum que a noiva, entre aspas, passe um tempo, umas 2 semanas, 3 semanas, um mês, na casa do noivo. E aí seja acolhido e tal, viva por um tempo, vê qual é a rotina, vê se dá vínculo com um afeto, né? Se dá algum tipo de química. Depois ela escolhe se quer casar ou não. A Rosette tem ali o momento de reconhecimento do Bart e do filho dele, do Woody, né? E eles estão muito bem, todos os 3. Só que daí tem o detalhe, a Rosette ela não é uma mulher normal. É uma moça que tem poderes a mais. No meu cenário, que é o Abismo de On, a magia é bem complexa, tá? A magia selvagem. Se você consegue enxergar as palavras, que é a magia mais bruta e a mais intensa e a mais, digamos, show de luzes, você vira um mago. Aí você faz declamações poéticas e lê, digamos, os feitiços, a magia em si, e quando você termina a declamação, a magia se manifesta.
E você vai aprendendo isso e treinando isso no decorrer da vida. Só que se você parar a conjuração no meio, tem efeito colateral. Você não pode parar a conjuração. Começou a fazer a declamação com entonação de mana, ou seja, propositiva para conjurar, parou no meio, tchau. Aí você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. É imprevisível. Qualquer magia, tudo é imprevisível. Aí o ponto é, beleza, mas e a Rosette? A Rosette não é maga. A Rosette, ela tem uma característica que é muito peculiar, né? Todo mago, todo bruxo, todo mundo que tem, digamos, a capacidade de interagir com o mundo da mana, né, da energia além e paralela à vida, ele ganha certos poderes. Os poderes da Rosette são poderes internos, não externos. A magia da Rosette é uma magia de bruxaria. Ela tem capacidades de transposição e controle psicológico sobre as outras entidades. Quais entidades? Mamíferos. Ela tem dificuldade ou mesmo impossibilidade com aves, peixes, e ela nunca se deu muito bem com répteis e aves. Répteis ela não gosta muito, então ela não treina. E mamífero adora. Ela adora tudo que é tipo de gato, cachorro, equino, ela ama. Ela ama mamíferos. E ave ela não vai com a cara. Ela não bate com a ave não dá certo. Então a magia dela vai muito para mamíferos. Só que tem o detalhe. Seres humanos são mamíferos. Então o poder dela também se desdobra em humanos. Só que humanos têm consciência e vontade, cognição. Então é mais complicado de aplicar o poder. Os poderes da Rosette são muito complexos. Ela tem rastreio de ponto digamos, de defeitos e, digamos, de caráter ou de saúde. Ela rastreia parcialmente as suas fraquezas. Ela sabe os seus pontos fracos, psicologicamente e também no sentido físico. Ela também consegue entender as suas ambições. Ela entende o seu caráter quando toca em você, ou seja, ela sabe sua índole, sabe suas tendências, seja animal, tipo selvagem, ou seja, ser humano. E ela consegue inferir não, ela consegue, como é que é o nome? Infectar a sua vontade no alvo dela. Se é um ser irracional, se é um ser tipo um lobo, um gato, um cavalo, um urso, a vontade dela é mais imperante. Ela faz uma espécie de pacto. E aí o ser fica de refém dela, ela vira uma bruxa da natureza. Já quando é um ser humano, ela vai galgando gradualmente, convencendo, até que vire alguém que seja coma na mão dela, tá? Porque ela tem ali o carisma, é como se fosse uma sucubus gradual, tá? Não no sentido sexual, no sentido de controle sobre a vontade do outro. Ela consegue manipular, tá? Manipulação é a vibe dela. Aí o ponto é a mãe, o pai, a irmã dela, família. Come na mão dela, tá? Bart, ela não quer fazer esse tipo de relação com o Bart, ela gosta do afeto. E ela gostou do Bart. Ela achou um cara legal, um cara com bom caráter, um cara com boa índole. Ela gosta da aparência do cara, ela acha ele atraente. Ela gosta da postura, ela gosta de homem mais velho, né? Só que ela tem uma pegada. Ela gosta de controle, ela gosta de ser poderosa. E ela quase perde o seu equilíbrio e começa a tentar dominar o Woody. Só que ela dá 2 passos para trás. Ela respeita o Woody. Ela respeita o filho do marido dela. Mas ela é perigosa, tá? Tanto é que ela faz no casamento dela. No casamento dela, ela não sabe ainda. Porque nem eu tinha contado também, porque é spoiler do mundo. Depois que tem o grande cataclisma ali, digamos, a parte de explosão mágica, que é chamado de tormenta, entre aspas, né? A grande tormenta, entre aspas. A magia nos magos e nas bruxas, ou mesmo no mundo inteiro, muda de patamar. Só que ninguém sabe ainda, porque eu não contei. Aí o patamar da magia dela também amplia. Ela fica mais forte. E ela no casamento, ela consegue, sem saber, ampliar a capacidade dela de controle humano. Ou seja, pessoas que são seres com mais resistência à vontade dela, não tem tanta resistência mais. A Rosette agora ela tem um poder sobre todo o vilarejo se ela quiser. Toda a sociedade que ela estiver presente, onde ela estiver conversando, interagindo, não precisa tanto mais se despir, ela consegue fazer com a presença de maneira mais... Que tem o detalhe dela que é um pouco fanservice que eu fiz, que ela usa a amplificação da presença dela, sensorial mesmo, de odor e de outros sentidos para os animais aceitarem ela com mais, digamos, facilidade.
porque animal é instintivo, é agressivo e tal. Então quando ela vai caçar um novo animal, se o animal for muito difícil ou tiver pouca afinidade, ela precisa ter uma ampliação do poder. E a ampliação do poder dela é com o corpo inteiro, tá? E o corpo inteiro mesmo, tá? Só que agora não tanto mais, porque ela já ampliou o poder dela, porque a magia dela tá mais intensa. Mas se ela se despir, o poder dela fica mais intenso ainda. Então o poder dela, que já era alto, despida, de convencer animais selvagens mamíferos, agora tá mais alto ainda. Então, esse é o spoiler do capítulo 2. Falei um pouco do Woody, o poder dele. O Bart não tem poder, o Bart é só um ser humano, digamos, padrão. Mas é um cara legal pra caramba, um ótimo pai, um ótimo marido. É um ótimo profissional também, um pouco rancoroso quando o assunto é madeira, porque ele é preciosista. Madeira e profissão é tipo, assim, sabe aqueles caras teimosos que são fidedignos da sua profissão? O Bart é assim, tipo assim, madeira, não quero saber. Ele é o cara marceneiro, ele quer tudo de madeira, tudo que puder de madeira. Ele ama moldar a madeira, ele ama fazer móveis, ele ama dar forma e vida à madeira. Tá, é a profissão dele de coração. E tem um grande respeito pelo rei, o rei dragão, que é o rei Pallard. O Bart, assim, respeita profundamente, é o melhor cara do mundo, porque o rei definiu o destino dele. O rei foi quem obrigou o governante de Gongdon a fazer um orfanato. E o orfanato que abrisse, assim, oportunidades para os órfãos, e o coitado do Bart é um órfão. O pai e a mãe dele morreram num acidente, tá? Que eu relatei durante a história. Então tem bastante spoiler aqui, já dá pra vocês saberem um pouco do capítulo como um todo. Foi um capítulo que ele precisa de edição, precisa de retiradas cirúrgicas de material. Tem redundâncias temáticas ali que eu preciso tirar. Não vou tirar agora, não na web novel, talvez na light novel, no livro editado. Daqui uns anos é quando eu vou editar essas partes. Não estraga a história, só que é tipo assim, é um arco muito longo. Um arco um pouco cansativo, porque ele se desdobra por, sei lá, 60 páginas, 70 páginas, e é a história do Woody, né? Então tem momentos ali, arcos pequenos, cenas pequenas, onde você poderia fazer de outro jeito. Só que isso aí com o editor. Como não tem editor, não tem leitor beta, não tem ninguém enchendo meu saco, eu não consigo me controlar. Se eu não me controlo, eu não consigo editar o texto ao ponto de reprimi-lo. Eu fiz isso melhor no primeiro bloco do Leonel. Eu comecei a ser cirúrgico. E eu não enchi linguiça. Quase não enchi linguiça. No do Woody, eu não consegui. Eu perdi a mão. Sendo sincero, perdi a mão. E vou fazer isso de novo, provavelmente no terceiro agora, que é o arco do Bank. O arco do Bank eu vou fazer um bem bolado aí, não sei como é que eu vou fazer no arco dele. Mas o arco do Bank é um arco onde eu vou também ser o que eu sou, né, que é prolixo. E um tanto polêmico, né, porque eu já vi que o narrador ali vai ser um narrador bem excêntrico e, infelizmente, eu vou ter que tentar manter a excentricidade do narrador até o fim. Porque o narrador agora é um dragão, né? Um dragão diferente. Esse aqui é um pouco mais controlador que os outros narradores, tá? De todo modo, é bem interessante pegar toda essa dinâmica aí do Bart, da Rosette, do Woody, nesse segundo arco, grande personagem, e entender o poder dela se desdobrando nas suas facetas, na natureza em si, na relação familiar, a pegada de construir mecanismos de mundo, assim, tipo assim, eu faço muito, né, ferramentas diárias, tipo como funciona o aquecimento da água para poder ter banho quente, ou como você usa ali a possibilidade da cabana também ter um local ali para fazer ali a comida, né, o fogão em si, ou mesmo outras coisas como as roldanas para você erguer madeira, que eles têm polia também nesse cenário, né, em detalhes pontuais, assim. Enfim, são coisas legais assim de um world building de fantasia, mas ele pega muito a parte mais slice of life. O primeiro era a parte slice of life do campo, né, do cultivo de alimentos, de um povo que é, entre aspas, escravo do governo, que está ali arrendando terras que não pertencem a eles, para produzir, morar e, enfim, é meio escravo mesmo, eu não expliquei isso, mas depois eu explico. No segundo tem mais independência, o governo é mais correto, um governo mais democrático, entre aspas. A cidade é bem legal também, o mapa, já fiz 2 mapas, tem os 2 mapas já que eu fiz. Tanto o mapa de Gongdon, quanto o mapa de Oabeg, quanto o mapa do reino como um todo. Já fiz também o character design do Pallard e da Kalai, vou fazer agora do Bart. Vou fazer também o character design do Leonel. Depois de pegar o character design deles, eu vou apresentar para vocês o personagem. Mas nesse vídeo de hoje é só para debater o capítulo como um todo. Depois eu pego essas outras pontas e outros vídeos que eu for desdobrando o universo do Abismo de On ao vivo e a cores. Ao vivo não, né? A cores
nos vídeos paralelos que tá aqui nesse canal, né? De todo modo, é bem interessante lidar com toda essa complexidade da fantasia. E agora pegou na parte política, que o Bank, que é o terceiro protagonista, é a parte mercadológica, principalmente a parte monetária, a parte de magos, de guilda, de complexidade na capital. É onde o negócio esquenta, entendeu? É onde o negócio entorta o rabo, a porca entorta o rabo. E é muito difícil escrever. Eu já escrevi hoje e vi que eu fiz uma bagaça de um texto muito complicado. Vou ter que reescrever ele praticamente inteiro na manhã. E eu vou ter que dar um norte para aquilo ali muito delicado. Eu tô precisando em fazer a junção do Woody com o Bank para dar uma aliviada ali, porque se eu não fizer vai ficar muito complicado. Fazer uma narrativa dupla visão, né, dupla perspectiva, porque se eu ficar só no Bank vai ficar difícil. Mas já tem o norte da história do Bank já na minha cabeça, já tem o que ele quer fazer, já tem as ações mais importantes, é uma história mais enxuta, eu vou tentar fazer bem menor que a do Woody, do próprio Leonel. É uma coisa mais pontual, uma coisa mais direta ao roteiro, tá? Para que eu consiga ir pro próximo personagem e, enfim, vou apresentar ali os dilemas monetários, os dilemas das habilidades que ele tem, das habilidades que ele desenvolve, da sagacidade do personagem, porque o Bank é extremamente sagaz, é extremamente inteligente, é de uma fino raciocínio. Ele é o personagem mais inteligente que tem no cenário, né, até o momento, né, que eu tô desenvolvendo. Então ele vai ser muito interessante. Então eu vou ter que desenvolver ele com bastante maestria. Porque ele é um personagem que exige muito, né? Mas enfim, esse é o arco do Woody, da Rosette, do Bart, pós-arco do Leonel, com bastante spoiler para vocês na fuça. Se quiserem ler, tá aqui na descrição, né? Ou seja pelo Linktree, né? Pra você ir para vários blogs, né? Onde eu publico o texto. Seja o texto na sua pureza, no link que vai direto para onde eu tô escrevendo, né? Que é o texto que tá aqui no Google Docs. Você pode ver direto no queima-roupa, ou seja, tem spoiler, ou você pode ver conforme for publicando. Aí vai estar publicando em inglês, em português, você pode ler em inglês também se gostar de ler em língua estrangeira. Aí você pode ver no Royal Road ou no Wattpad em inglês. Também dá pra ver pelo Medium ou pelo Substack, mas aí eu lanço mais devagar, então é melhor pelo Royal Road ou o próprio Wattpad. Se quiser ver em português mesmo, o Illusia tá mais avançado, depois os outros. E por tabela o Docs, né? Google Docs também, que está mais avançado que todos eles, porque é onde eu escrevo. Onde eu compilo os parágrafos, os capítulos, e vou dando uma estruturada no texto como um todo. Então esse foi o review, entre aspas, prestação de contas, da minha jornada em 22 minutos, né? Porque eu fiquei mais ou menos 30 dias, não deu 30 dias. Não lembro qual live que eu parei, né? Tem aqui no canal do Abismo John. Quando muda a capa, é o arco que muda. Então eu fiquei o primeiro arco lá, é o arco da sombra, né? Que é o despertar da sombra, não. O enigma da sombra. Agora tem o despertar da luz. Ou a luz que desperta. E agora tá no terceiro arco. Então quando tiver a capa lá no primeiro canal, não. No canal de lives, a capa lá está ainda a mesma, quer dizer que é o mesmo arco. Então você pega todas as lives, que é o bloco de lives, sobre o arco do personagem. Só que tem detalhe, se eu for fazer intercalado do arco do Bank com o arco do Woody, eu não sei o que eu vou fazer. Que daí eu posso misturar as coisas. Então eu vou pensar bem no caso ainda. Enfim, essa é a vibe do negócio. Grato pela presença, desculpa qualquer coisa, foi um vídeo mais tutorial, né, de prestação de contas. E também de spoiler pra caramba sobre o que aconteceu na história, mas spoilers pontuais, nada muito incisivo, vocês têm que ler. Pra entender que mundo de fantasia é esse, como funciona a magia, como funcionam os personagens, como é que foi a luta do Woody com a Alcateia, como é que é a relação da Rosette com os protagonistas, porque ela arrebenta e mata a pau, porque a Kalai arrebenta e mata a pau também na história dela. Só lendo, cara, só lendo. E aí se puderem dar feedback, tamo aí, tá? Se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte. Tamo aí pra críticas construtivas ou não. Furo de roteiro, entre outras coisas. Hate, mas com educação, entre outras coisas. Beleza? Agradecido por vocês aí. Até a próxima e falou!